Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e, antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Calma. Podando irritações. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-se, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita racionalmente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos, bastas vezes, várias vezes, na condição de espíritos, ainda ligados a múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que por acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Por favor, Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja, de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários.
Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Obrigado, Rubem. Amém. Que vamos ler, meninas? É a Rosinha hoje, né? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, questão 379, da infância. A infância. 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra faz de conformidade com o instrumento de que dispõe. Ou seja, os nossos filhos podem ser muito mais avançados do que nós, mas cabe-nos dirigi-los moralmente e espiritualmente, para que eles possam florescer da melhor maneira possível. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Nota de Kardec. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre, pueril, infantil é objeto desses sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal, do seu corpo. Entretanto, não adquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Depende muito do grau de desenvolvimento do espírito, né? Então, uma criança desencarnou. Ela é acolhida, ela vai ficar no local onde tem outras crianças, vão ter espíritos especializados cuidando delas. Só que não vai ser preciso que se passem anos para que ela cresça. Ela vai entendendo o que aconteceu com ela e vai, com isso, retornando à sua lucidez, né? A toda a sua capacidade. 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Ou seja, a infância é como se fosse férias do espírito, né? É claro que existem infâncias mais fáceis, infâncias mais difíceis, mas estou falando uma infância de uma criança normal, né? Que vai para a escola, que brinca bastante. Então, esse é um período muito importante, que o espírito
vai se preparando para os embates da vida, né? Então, é claro que nós não podemos colocar os nossos filhos em redomas de vidro, porque o dia que esse vidro, essa redoma for suspensa, né, e eles se depararem com a vida, eles vão sofrer um grande choque. Mas, à medida que a criança vai crescendo, né, a gente já vai colocando as ideias principais, né, corrigindo, né, as más inclinações, para que essa criança vá crescendo dentro do contexto da nossa sociedade, podendo contribuir um dia ativamente. 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Ou seja, né, Kardec está perguntando, poxa, mas eu já tenho pós-doutorado, eu falo 6 línguas, pô, vou passar tudo de novo, aprender o beabá, isso não é perda de tempo, né? O espírito já não poderia pegar da onde ele terminou e já continuar? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, o que acontece? Quando a criança nasce, né, é como se fosse, né, um cérebro, uma mente ali com pouquíssimas informações. Então, os pais têm a chance, né, de imprimindo os valores, né, nessa criança, aquela tese do imprint, né? Então, a gente vai ensinando as crianças, né, o que é certo, o que é errado, e principalmente, né, fornecendo, né, acolhendo, colocando à disposição dela um lar amoroso, né, para que elas, né, se sintam encorajadas para crescer e se aperfeiçoarem. Porque o que vai acontecer quando as crianças crescem? Na adolescência, o espírito já praticamente retomou, né, aquelas tendências que, que já carregava de outras vidas. Então, vai haver um choque entre tudo que ele aprendeu na infância, né, os valores, ser bom, fazer o bem, e ele vai retomar aquelas tendências que ele tinha em outras vidas. Então vai haver um embate, né? Então, de acordo com a criação que a criança recebeu, ela vai conseguir, né, navegar melhor, né, na vida. Foi feita uma pesquisa, né, porque adultos jovens se envolviam com drogas, né? Faixa de 22, 23 anos, e outros não. E depois de separar muitas variantes, né, muitas circunstâncias, chegaram na idade de 6 anos. As crianças que frequentavam com seus pais, né, a religião deles, mas não basta o pai empurrar, o pai e a mãe empurrar para a igreja, para o centro espírita, para o que for, que iam juntos. Ela desenvolve para a vida adulta como se fosse uma vacina. Olha só que coisa, é por isso que é muito importante a questão da evangelização infantil, porque isso vai blindar a criança no futuro. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que necessita. Não é evidente que as suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar. Poucos se inquietariam os que o cercam com cuidados que lhes são indispensáveis?
admirai, pois, tudo, em tudo a sabedoria da providência, né? Então, o bebê tem até um cheiro, né? Que nos estimula, né? O cuidado, o amor. Então, isso é obra da providência, né? Porque muitas vezes naquela criança, está um espírito inimigo do nosso passado. Então, se nós soubéssemos, né, que se trata de um inimigo que tivesse feições de um adulto, nós provavelmente não desenvolveríamos o amor que é necessário. 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aquilo que eu disse, né? Que o espírito retoma aquilo que ele era, e se ele não receber uma boa educação, ele provavelmente vai incidir nos mesmos erros. Ele não vai ter algo que o freie. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes. As acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que considero o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ou seja, é para inspirar os nossos cuidados, né? A nossa brandura no tratamento, né? De não sermos severos demais, não sermos violentos. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ou seja, a fraqueza delas, né? A vulnerabilidade delas nos inspira afeto e cuidados. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero, intratável, né? Então, imagina uma criança que já tivesse o aspecto de um homem, de uma mulher, que tivesse já manias mais adultas, né? Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Ou seja, dos 15 aos 20 anos, né, às vezes até um pouco menos, um pouco mais, depende aí do caso, o espírito se apropria de tudo que ele era, com todas as suas características negativas e positivas também. Então, aquilo que ele aprendeu enquanto criança é o que vai fazer o freio, o contrapeso. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irrisados de matrizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores,
e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Ou seja, podemos até receber crianças de outros mundos, de outros planetas. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio estes seres, trazendo paixões diversas da que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tâmis da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao voltares, ao volverdes à existência extraterrena, ignorais os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós. Ou seja, se a gente nascer num outro planeta, né? Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que agora o vosso pensamento. Daí se explica, até o Rubens já comentou disso, né, que tem crianças que têm uma dificuldade grande de falar, né? Imagina, você nasceu num planeta, não precisa nem ir muito longe, né? Se você, a sua última encarnação foi no Brasil, você nasce no Japão ou na China, né? Você vai ter muita dificuldade. A infância tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas, ou seja, os pais ausentes, negligentes, né? Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Comentário? Nós sabemos que é uma matéria muito complexa a questão da geração, da gestação, né? E também da criação, né? das, das nossas crianças. Especialmente nesse período aqui que nós estamos sabendo que estão vindo hordas de crianças oriundas de outras constelações aí, que visam melhorar as condições espirituais desse planeta ou levá-lo ao outro patamar, né, que tanta gente aspira, que é o plano de regeneração. A complexidade de se criar essas crianças vão ser muito fortes, né? Isso cabe muito à sensibilidade das mães, né, senhora? As mães é que têm um poder de abstração maior sobre as suas criações, né? E também, digamos assim, a destinação dessas crianças, né? A que se referem, quais são os seus objetivos aqui, né? Então, como já disse um poeta grego do passado, né? Os filhos são as âncoras que mantêm as mães agarradas à vida. Se não me engano, foi Sócrates que disse essa frase, né? Então, a importância muito grande recai sobre as mães.
Ela já é um depositário, são depositárias dessas criaturas aí com maior poder, né, de interferência, de relação. Os pais, em geral, têm essa responsabilidade também, né? Vamos aguardar, né, os acontecimentos. Nunca vamos esquecer, né, sobre o que o Khalil Gibran falou sobre os filhos, né? No seu livro, O Profeta, né? Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Né? Podeis otorgar vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Pois a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois elas moram na mansão do amanhã e vós não podeis evitar nem mesmo em sonho, e aí prossegue, né? E não é tão necessário. O que é mais cabível com a nossa leitura de hoje é o que eu procurei explanar agora aqui. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a você, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, não. Ok, então vamos então passar para a última fase da nossa reunião, que são as vibrações. Vamos então procurar nos ligar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui em nome dele. E ele prometeu que ali ele estaria, aqui ele está, representado pelos bons amigos espirituais que estão em nossas casas já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, trazendo os irmãos desencarnados que necessitam dessas palavras tanto quanto nós, e possamos agradecer por essa oportunidade. E também vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento, inicialmente os nossos irmãos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Alain, o Bruno, o Elias e tantos outros. Que esses nossos irmãos sejam amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que perderam os seus entes queridos recentemente, que não têm as luzes do Espiritismo para consolá-los nesses momentos tão difíceis, e também aqueles outros que estão em turvamento espiritual, assediados por espíritos obsessores, que nada mais são do que os seus afetos do passado, aqueles espíritos que caminharam com os ora encarnados agora em outras oportunidades e foram traídos, foram malbaratados em seus sentimentos, em sua vida, e nós sabemos que para que a obsessão termine é necessário tanto o concurso do encarnado quanto do desencarnado. É necessário convencer este irmão que a sua vindita, a sua vingança não mais vale a pena e que ele é o mais miserável do ponto de vista moral e do sofrimento do que aquele a quem ele obsidia. Então, que possamos fazer uma vibração especial por esses irmãos, para que eles possam se conciliar enquanto ainda é tempo. E que agora, cada um de nós possa fazer uma vibração por aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento.
que todos esses irmãos que vieram aos nossos pensamentos sejam amparados. E neste momento que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, moral e espiritual que precisamos, lembrando que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo o que desejamos, ainda que nossas aspirações sejam justas, muitas das coisas que pedimos não seriam boas para a nossa marcha. Deus é como o Pai amoroso que nega tudo quanto o seu filho possa se ferir. E Deus, quando nos nega um pedido, é sempre para o nosso bem. Paulo, com muita propriedade, dizia: tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Que essa sabedoria de distinguir o que nos convém e o que não nos convém possa vir por meio de intuições, de pessoas que do nada nos falam coisas que necessitamos ouvir, pois nós sabemos que as nossas preces, nenhuma fica sem resposta. Que possamos fazer uma vibração pelos nossos governantes. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, não são manchetes nos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, meus queridos, abramos os nossos braços a Jesus, que nos entende todas as nossas mazelas, as nossas dificuldades, ainda aquelas que não temos coragem de admitir para nós mesmos e acabamos por projetar nos outros. Peçamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, ofertando o melhor da nossa boa vontade, adquirindo com os nossos serviços a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, construindo assim o reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila, Rubem, prece final, obrigado. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo.
Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos Boa abençoe. noite. Boa noite. Amém. Boa Boa noite. noite. Obrigado. Bom domingo.